Muito boa noite, senhoras e senhores. Nós damos início à sessão solene em homenagem aos 60 anos da Caritas Arquidiocesana de Passo Fundo, proposta pelo vereador Israel Kujawa, aprovado em plenário para prestar reconhecimento pela forte atuação da entidade na assistência social, na defesa dos direitos humanos e no desenvolvimento solidário e sustentável de políticas públicas para o atendimento da população em situação de vulnerabilidade social, trabalhando em parceria com outras instituições e movimentos sociais. Nós convidamos para formar a mesa oficial dos trabalhos dessa noite o presidente da Câmara de Vereadores de Passo Fundo, o vereador Evandro Meirelles. Representando o Poder Executivo Municipal, o vice-prefeito João Pedro Nunes. Para representar o Estado nessa solenidade, a coordenadora da 7ª Coordenadoria Regional de Educação, Karine Weber. João Pedro Nunes. Nós convidamos também para fazer parte da mesa oficial o presidente de honra da Caritas Arquidiocesana de Passo Fundo, Dom Rodolfo Luiz Weber. E convidamos também a senhora Maria Isabel Teixeira da Silva, diretora da Caritas Arquidiocesana de Passo Fundo. Nesse momento, nós convidamos os líderes de bancada para que conduzam até o plenário o diretor da Fundação Beneficente, Lucas Araújo, e coordenador da Caritas Arquidiocesana de Passo Fundo, o senhor Luiz Costela. As realidades que vão chegando. Obrigado. Está numa cadeira? Pode puxar aquela. Nós registramos agora a presença dos vereadores Altamir da Silva dos Santos, Gil Krug, Indiomar Vieira dos Santos, Janaína Portela, Renato Tchecker, Cláudio Luiz Rufa Soldá, professora Regina e Israel Kujawa. Nós agradecemos a presença de todos os presentes aqui no plenário 7 de agosto, citando as presenças de Otávio José Klein, Danir Kujawa, Ladir Casagrande, Vinícius Balbino, Flávia da Silva, Ademar Marques e Edneia Dias. Registramos também a ausência justificada dos demais vereadores em virtude de agendas prévias dos seus gabinetes. Pedimos excusas às autoridades que não tenham sido referidas pelo protocolo até o momento. Nós vamos fazer referência à medida que pudermos identificar a todos. Um especial registro também a presença do Hilário Jandir de Davi, que receberá no próximo dia 8 de julho a titulação de cidadão emérito do município de Passo Fundo por essa Casa Legislativa, bem como a presença do presidente do HSVP. Nós registramos o recebimento também de correspondências por ocasião da solenidade em cumprimento à entidade agraciada dessa noite, com especial destaque da reitora da Universidade de Passo Fundo, Bernadette Maria Dalmolin. E para conduzir a solenidade dessa noite, nós passamos a palavra ao presidente da Câmara Municipal de Vereadores, vereador Evandro Meirelles. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão solene,
Cumprimento as autoridades que integram a mesa oficial e demais que nos visitam neste ato, a imprensa, as senhoras e os senhores. Inicialmente, convido a todos para que, em pé, acompanhamos a execução do hino nacional brasileiro. Registro também a presença do meu amigo Lorenzato, está chegando aí junto com a sua esposa, um abraço. Convido para que faça uso da tribuna na homenagem dessa noite o vereador proponente Israel Cujava pelo tempo de até 15 minutos. Boa noite a todos e a todas. Começo agradecendo a cada um e cada uma que aceitou o convite
de deixar dos seus afazeres para estar aqui nesse momento tão importante. Os colegas vereadores e as autoridades aqui compondo a mesa. O prefeito João Pedro, presidente da Câmara, arcebispo Dom Rodolfo. Em nome desses, saúdo a todos e todas que estão aqui. Um pouco emocionado em poder ajudar a protagonizar esse momento. E podem me perguntar, já me perguntaram, mas como? Né? Por quê? Porque a Caritas. Nesse curto espaço que estamos ocupando aqui na Câmara de Vereadores, em sintonia com o nosso histórico de professor de quase 30 anos, sabemos que a educação, senhores, não ocorre apenas, coordenadora Karina, na sala de aula, né? Nós temos um foco que é do funcionamento das instituições que precisam cuidar do social, para que as pessoas estejam em condições de chegar até as instituições educacionais e, com isso, aprender. Escolhemos como tema da nossa atuação aqui, senhor vice-prefeito, o tema da educação ambiental. E aí a Caritas já aparece com muita força. Dentro da educação ambiental, vamos olhar as entidades que estavam realizando, que já realizaram e estavam realizando. Porque quando a gente olha para esse tema, muito tem para se realizar. Eu vou pedir que se coloque o vídeo aí, na ponta, para em seguida passar. A Caritas, com 60 anos de atuação em Passo Fundo, isso é um marco, né? E nesses 60 anos, muito trabalho realizado. Muitas pessoas foram incentivadas a participar, a reagir, a construir a vida comunitária, a buscar o próprio sustento. O mundo de hoje apresenta uma condição onde muitas pessoas não conseguem visualizar um caminho para continuar desenvolvendo as suas vidas de forma digna e satisfatória. A Caritas aparece aí. E apesar de muito ter sido feito, muito temos por fazer, com base naquilo que já foi feito. Por favor, rode o vídeo. Para o parlamentar, além da coleta seletiva, a educação ambiental é fundamental para que as pessoas tenham consciência da importância da separação correta dos resíduos. A central de triagem e transbordo recebe toneladas para reciclagem diariamente. E a dona Catarina fala sobre a principal dificuldade para os recicladores. É a não separação do lixo reciclado, porque aqui chega tudo, chega colchão, guarda-roupa, cama, muito pouco lixo que dá para te aproveitar. Chega entre 151 toneladas ao dia e à noite, e o que nós podemos reciclar nas toneladas é 3 toneladas, 4 toneladas ao dia. Não chega tudo isso, porque o lixo vem tudo misturado, né? Então, se vem tudo misturado, nós não aproveitemos tudo, não é material. A maioria é roupa, calçado, guarda-roupa, colchão e essas coisas, né? O que nós gostaríamos de ter hoje era um caminhão que fizesse a coleta seletiva, que daí chegava o material limpo para nós. Hoje nós estamos perdendo muito preço no material, porque aqui o papelão chega tudo sujo, PET também perde muito valor, e aí tu não tem como tirar o material no meio de todo esse lixo que tem, né? É preciso, portanto, ação em duas ordens. Primeiro, na área da educação ambiental, das pessoas aprenderem as famílias, dar o destino correto aos seus resíduos, separarem. E segundo, política pública, a prefeitura implementar uma vez por semana em todos os bairros a coleta seletiva. Vai chegar aqui alguns caminhões de lixo, de resíduo, não lixo, esse é o nome, né, mais adequado, que é reaproveitado e não misturado vidro, garrafa com resíduos orgânicos. Isso tira a qualidade da reciclagem e tira também a quantidade do que pode ser aproveitado.
tudo que for reaproveitado é ganho, é muito ganho. Ganho de renda para as pessoas que estão trabalhando aqui, ganho para o meio ambiente e ganho na sustentabilidade, porque cada tonelada que a prefeitura tem que transportar daqui é custo. Reciclado diminui o custo. Na cooperativa, que recebe doações de resíduos secos, a reivindicação também é para uma melhor coleta seletiva. A dona Mara, que é a coordenadora, pede a participação da comunidade para resolver esse problema. A separação do lixo ela está um pouco deixando a desejar, né? Ela precisa ser mais bem reciclada para chegar até nós. Mas assim, ó, a gente tem os caminhãozinhos que fazem recolhe aonde alguém ligar para a gente, onde tiver material, resíduos, nós vamos buscar. Então, a participação da comunidade de Passo Fundo é muito importante. E também muito importante o apoio do poder público, porque nós precisamos muito disso. Aqui são famílias, nós estamos hoje atualmente em 20 famílias, precisam muito do apoio da comunidade de Passo Fundo, que venha nos entregar o material resíduo e continuar pedindo cada dia mais o apoio do poder público, né? Porque a gente faz um trabalho muito importante também para a nossa natureza e contando que daqui sai a renda familiar. Se hoje, diretamente, como diz o nosso grande Ultomar, são 500 famílias que dependem desse salário. Então, quanto mais pessoas serão bem alimentadas, quanto mais resíduo encaminhado para as cooperativas, melhor, mais famílias bem. Menos lixo, menos reciclagem num bueiro, mais dinheiro no bolso de um papeleiro. E mais vidas melhores, mais pessoas com saúde, porque ter salário também vem junto à saúde, né? Quando tu tá bem alimentado e tu sabe que vai sair daqui a tua luz e a tua água, tu pode deitar cabecinha no travesseiro e dormir. Por isso, precisamos, nós, povo de Passo Fundo, ajude as cooperativas e reciclem, nos ajudem, doando aquilo que para ti não é importante, para nós é o nosso salário. De fato, se a gente olhar para essas imagens, aqui nós temos dinheiro, renda, né, que são os resíduos aproveitados. Mas é importante dizer que a porcentagem é mínima, é pequena que chega aqui. Mais resíduos devem ser reciclados em Passo Fundo. Os catadores e as cooperativas devem ser incentivadas, porque isso é defesa do meio ambiente, isso é educação, isso é saúde, como a Mara disse, né? Isso é dinheiro, isso é sustentabilidade. Então essa realidade precisa ser conhecida, tem que passar pela educação, tem que passar por políticas públicas, porque isso é dignidade, isso é renda, isso é saúde. Passei alguns anos da minha vida estudando o funcionamento das instituições. E a gente percebe que muitas instituições acabam se distanciando das pessoas. Fiz uma trajetória na academia e a gente viu isso, né? Que nem sempre o comportamento das instituições dá espaço devido para as pessoas, para o conjunto das pessoas ou para o social, um dos 3 polos, né, que eu faço questão de destacar. Então, me alegro muito em poder trazer para essa casa as palavras da Catarina, as palavras da Mara, né? E as ferramentas digitais nos possibilitam isso, esse passo a humanidade tem que dar para o futuro. Então, hoje os impactos, né, das ferramentas digitais ainda estão sendo assimilados pela humanidade, né? Parece que os ambientes, né, estão precisando de humanização, parece que as pessoas estão muito aceleradas e sem espaço para conexão humana. E é impossível um ser humano entrar em contato com essa realidade e não se sensibilizar para tentar fazer a sua parte, né? E ao mesmo tempo reconhecer, né? Se nós olharmos o Ilha das Flores lá de Porto Alegre de muito tempo atrás, era até pior, mas ao mesmo tempo é preciso dar os próximos passos, e isso tem que ser feito de forma conjunta, sensibilizando essa casa, sensibilizando o poder executivo, para que esses 2 contêineres que estão aqui, que teoricamente muita gente o faz, separa, né, chegue lá de forma separada. Alguma parte dessa chegue lá na central de transbordo, né, o nome popular é lixão mesmo, né, chegue lá separado. Então isso me tocou profundamente, isso me toca. Mas a Caritas
não é só essa parte. Eu quero que você coloque essas imagens, elas são até mais agradáveis e muito importantes, né? Porque uma parte do que é a atuação da Caritas nesse eixo, incentivar as pessoas, Luiz Costela, incentivar as pessoas a visualizarem caminhos para si próprio e para os seus familiares, para a sua comunidade, é a geração de renda, é a produção de alimento, né? É a vida comunitária. Então, cito aqui, né, essa prática da Caritas de ter incentivado, de ser a protagonista de projetos como Transformação, que ajudou e hoje coordena as cooperativas de reciclagem. Vale citar aqui que a Caritas é uma grande apoiadora, é uma grande parceira da Conalter, que organiza essa produção em vários municípios da região e comercializa, e muita gente daqui certamente adquire esses alimentos produzidos de forma orgânica, sem agrotóxicos, tão necessários nesse momento em que a saúde está precária, né? Esse olhar na qualidade da nossa alimentação. Então, essas são as palavras que eu gostaria, né, de destacar de forma muito objetiva, mostrando essa nossa prática, esse nosso propósito, essa nossa disposição de fazer a nossa parte no local. Nunca sem relacionar as diversas pontas. Do contrário, nós reproduziremos uma visão fragmentada, uma visão distorcida, uma visão muito individualista, né? Dom Rodolfo, o arcebispo, dizia na conversa que estávamos tendo antes da sessão, o quanto é importante, e isso é importante para os nossos alunos, professora Regina, né? Fazer eles perceberem de que nós não somos nada sozinhos, né? Nós somos resultado, no mínimo, 2 pessoas que vieram antes da gente. E hoje a psicologia, a biologia mostra o quanto nós temos, inclusive, de transgeracional. Então, agradeço mais uma vez a todos, agradeço em especial à vereadora Eva Valéria, que está presente aqui, e que é a titular desse mandato, o mandato do nosso Partido dos Trabalhadores, e que nos oportunizou esse espaço e essa construção. Obrigado a todos e a todas. Agradeço ao vereador pelas considerações e para concretizar e perpetuar essa homenagem, o Poder Legislativo do município de Passo Fundo entrega a presente placa em homenagem aos 60 anos da Caritas Arquidiocesana de Passo Fundo. Solicito ao mestre do cerimonial que proceda com a leitura da placa concedida nesta noite. Estado do Rio Grande do Sul, município de Passo Fundo, Câmara Municipal de Vereadores, sessão solene, Caritas Arquidiocesana de Passo Fundo. Realizada no dia 22 de junho de 2022, como forma de condecorar e enaltecer os 60 anos da Caritas Arquidiocesana de Passo Fundo, em razão de sua história e importância no desenvolvimento de programas e ações pela economia popular solidária e agroecologia, conforme iniciativa do excelentíssimo vereador Israel Kujawa, aprovado em plenário por este Parlamento Municipal. Passo Fundo, 22 de junho de 2022, assina o presidente Evandro Meirelles. Convido os vereadores para que, aqui na frente da mesa oficial, façam a entrega da placa em homenagem à Caritas Arquidiocesana de Passo Fundo.
Convido agora para que faça uso da tribuna, na homenagem desta noite, o senhor Luiz Costela. Nosso boa noite. Saudar nosso presidente do Legislativo, Evander Meirelles, nosso presidente Dom Rodolfo, vice-presidente João Pedro, nosso colega de Caritas, tá? Dos primeiros, junto comigo, né? E nossa diretora, enfim, né, todos aqui presentes, vereador Israel, obrigado também pela proposição. Também saudar todas as pessoas que estão na plenária, nossos agentes, colaboradores de Caritas, tá? Pessoas importantes que levam o trabalho adiante. Também saudar os que nos acompanham pelos canais de comunicação da Câmara Municipal de Vereadores. Vou inicialmente dizer que eu vou me basear num texto que foi construído junto com os colegas, até para não trair um pouco essa história toda que é bem importante. Caritas, 60 anos de trabalho, de resistência, de esperança, de profecia. Temos que agradecer primeiramente a Deus pela bondade de poder existir a Caritas, tá? E fazer bem para tantas pessoas que dedicaram e dedicam parte de sua vida assumindo a ação da caridade, da solidariedade e do compromisso social. Caritas é uma palavra de origem latina e sua tradução quer dizer amor, caridade. Como organismo da Igreja, existe há mais de 80 anos, tendo iniciado na Europa, estendido para todo o mundo, hoje é presente em mais de 200 países. Inicialmente ela foi organizada e oficializada pelo cardeal João Batista Montini, que depois veio a ser o Papa Paulo VI. A Caritas ela se organiza de diferentes formas, de acordo com os clamores sociais, em vista de atender a realidade do local aonde ela está inserida. Por sua maneira de ser e de agir, a Caritas vai mostrando suas diferentes feições, de acordo com a realidade do local onde ela está inserida. Seja nas regiões de emergência naturais, sociais, nas regiões de conflito, na acolhida aos migrantes, na promoção das pessoas excluídas, no combate à fome, nos projetos comunitários. No Brasil, a Caritas brasileira está organizada em 12 regionais diferentes, e mais ou menos 160 Caritas diocesanas e arquidiocesanas. Na Arquidiocese de Passo Fundo, iniciou em 1962, pelas mãos do nosso primeiro presidente, o então bispo diocesano Dom Cláudio Collin. Durante algum tempo, a história da Caritas se identificou e, de certa maneira, se confundiu com a história da assistência social Leão XIII, instituição também que coordenou por 16 anos, de 1972 até 88. O primeiro diretor da Caritas foi o padre Paulo Farina, que dividia o seu tempo entre Fundação Beneficente Lucas Araújo, Rádio Planalto e Caritas. Durante algum tempo, a sede da Caritas, inclusive, foi junto à Fundação Lucas Araújo. Depois foi no Centro Pastoral, depois foi na Leão XIII, até que em 1986 teve sua sede própria, então, onde é hoje, em frente à Escola ENAV. Como serviço e organização pastoral, a Caritas tem sua atuação na região da Arquidiocese. Tem série no seu plano, tendo seus bispos e arcebispos como presidente. Por isso que Dom Rodolfo hoje é o nosso presidente. A sua missão é atualizada de acordo com as transformações e mudanças sociais. Hoje, a missão da Caritas é testemunhar e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, defendendo e promovendo toda forma de vida e participando da construção solidária da sociedade do bem viver,
sinal do reino de Deus, junto com as pessoas em situação de vulnerabilidade e exclusão social. Suas primeiras ações foram voltadas à demanda da distribuição dos alimentos do programa Aliança para o Progresso, também chamado ou conhecido como Aliança para a Paz. Um programa criado pelas Nações Unidas após a Segunda Guerra Mundial para atender e reabilitar as nações atingidas. Desde o início, a Caritas fez atendimento social com alimentos, agasalhos e preparação para o trabalho. Também a lembrança, para muitas pessoas de Passo Fundo, o caminhãozinho do Mensageiro da Caridade, que passava nas ruas, recolhia donativos e redistribuía depois às famílias em necessidade. No início dos anos 80, aconteceu um congresso em nível estadual, congresso chamado Fé Cristã e Compromisso Social. Foi a partir deste congresso que a Caritas foi desafiada a dar passos para além, a desenvolver um trabalho com uma metodologia inspirada na caridade que liberta, que promove, que leva as pessoas à organização e ao engajamento na comunidade. O compromisso com a solução dos problemas sociais. Sem, contudo, esquecer sua ação permanente junto às emergências sociais e naturais, pois continua fazendo o atendimento às necessidades básicas de alimento, de agasalho, de moradia, entre outros. O incentivo aos projetos de geração de trabalho e renda, alternativas comunitárias com base no associativismo e na economia solidária, a organização de grupos para a produção e comercialização, hortas comunitárias, produção de panificados, artesanato, costura, sabão, reciclagem, saúde alternativa, agroecologia, agroindústria e muitas outras formas, vão possibilitando então que as pessoas tenham alternativas econômicas e sociais. A Caritas não quer acompanhar esses grupos para sempre, porque eles precisam ganhar vida própria e possibilitar que a organização, que a Caritas, possa ajudar outras pessoas, outros grupos, estando em outros locais, que também precisam de ajuda, e uma ajuda inicial como impulso para ações emancipatórias, participação comunitária e engajamento em projetos de desenvolvimento social. Através da mobilização e apoio aos movimentos e organizações populares, a Caritas se envolve nos debates articulados com a sociedade civil e os poderes públicos, participando na construção de políticas públicas voltadas ao interesse da população mais excluída. São formas de construção da ética e da cidadania que se dão através dos conselhos paritários, dos fóruns de representação popular. Os principais focos: saúde, assistência social, desenvolvimento, segurança alimentar, pessoas com deficiência, direitos humanos, etc. Acreditamos em um desenvolvimento solidário e sustentável, porquanto propomos programas de promoção e fortalecimento de uma economia solidária, projetos alternativos que buscam fazer frente à falta de trabalho e renda, à preservação do meio ambiente, ao cuidado com a vida, a terra, a água e o alimento, seja pela ação de grupos urbanos ou rurais. A promoção da agroecologia e da comercialização direta através de feiras, além de fornecer aos consumidores produtos diferenciados, alimenta ações transformadoras e, como resultado concreto, está a valorização das pessoas, o respeito à preservação da natureza, a geração de renda e o resgate da dignidade humana. A organização dos grupos de mulheres nas periferias é uma realidade que se faz presente e que faz frente ao desemprego e à falta de condições básicas, que geralmente recai mais sobre a mulher. Nos grupos, ela busca a valorização pessoal e familiar, o aprendizado, inserção e conquista de políticas de atendimento à mulher vítima de violência. As equipes paroquiais de Caritas, hoje presentes em 18 paróquias de nossa arquidiocese, cada uma do seu jeito e de acordo com a realidade de cada uma, realizam a missão da Caritas junto às populações empobrecidas.
são expressões de vivência do Evangelho. As equipes fazem o atendimento da população e ajudam na elaboração de projetos comunitários com recursos provenientes dos diversos fundos disponíveis. Os agentes voluntários são capacitados para que desenvolvam suas ações, seja através de coletas, projetos ou administração de recursos e bens, organizando e animando as práticas de solidariedade. Aqui e em todos os locais onde a Caritas está organizada, ela busca inserir seu planejamento de forma engajada na construção de políticas públicas, animação do serviço de solidariedade e atendimento a ações emergenciais. Junto com a Arquidiocese de Passo Fundo, e com o objetivo de apoiar pequenos gestos e projetos, foi criado no ano 2000 o Fundo de Solidariedade, que já apoiou mais de 250 iniciativas, que beneficiaram aproximadamente 37 mil pessoas, na geração de renda, economia solidária, na educação para a solidariedade, no resgate da dignidade humana, da saúde, apoio à população em exclusão social, meio ambiente e reciclagem. Estes recursos são frutos da partilha das famílias que participam nas comunidades, por ocasião da campanha da fraternidade, promovida pela Igreja Católica. Os projetos atendem crianças, adolescentes, idosos, famílias, mulheres, migrantes, indígenas, quilombolas, agricultores assentados, trabalhadores urbanos desempregados, dependentes químicos, catadores, organizações pastorais e movimentos. Importante ressaltar que esse trabalho é desenvolvido como Igreja Católica, de forma ecumênica e interreligiosa, sem discriminação de religião, raça, cor ou sexo. A Caritas trabalha em parceria com entidades, universidades, cooperativas, poderes públicos, Mater, Embrapa e outros. Destacam-se projetos parceiros em assentamentos, Feira Ecológica, Associação das Entidades do Projeto de Transformação, Feiras da Economia Solidária, Mostra de Ações Sociais Solidárias na Romaria Arquidiocesana, Espaço Solidário, entre outros. Anualmente, o trabalho da Caritas beneficia aproximadamente 20 mil pessoas. Centenas de pessoas doam-se voluntariamente em diversas equipes, nos diversos grupos de trabalho, voluntariado, geração de renda, nas coletas, distribuição de donativos, no auxílio à superação da exclusão social, junto a populações em diferentes formas de realidade. Cada uma dessas pessoas ajudando e fazendo a sua parte. Destas centenas de pessoas, é uma alegria para nós contar ainda com alguns pioneiros, daqueles que começaram a Caritas aqui em Passo Fundo. Em especial, 3 pessoas a gente queria citar aqui. A senhora Nadir Long, que está enferma, não conseguiu estar presente, mas está consciente deste ato. A senhora Celanira Lopes, que a gente não conseguiu o contato. E o senhor Celson Schaefer Salles, que está aqui presente. Eu gostaria que ele se apresentasse. Em seu nome, Celson, nosso agradecimento a todos os agentes de Caritas que construíram essa história dos 60 anos. Muito, muito obrigado. E por fim, obrigado, senhor presidente, vereadores, vereador Israel, por este momento, por essa oportunidade. Obrigado aos agentes de Caritas aqui presentes, centenas que não puderam estar presentes, autoridades e demais pessoas. Nós gostaríamos de finalizar com uma cantiga de Caritas, cuja composição foi feita por José Magalhães. José Magalhães, ele foi diretor da Caritas brasileira, hoje ele trabalha na Caritas Internacional em Roma. E a cantiga ela vem na voz de Helena Machado, uma agente da Caritas maranhense, e que expressa muito daquilo que a Caritas quer dizer hoje. Nosso muito obrigado.
santa morada de todos os seres viventes da terra. A mãe soberana sempre ameaçada, há muros, fronteiras, trincheiras e guerras. O mundo agredido, ferido de morte, sem rumo, sem sorte, imigrantes se vão. Povo que caminha buscando morada, a terra sagrada com paz, vida e pão. Caritas do povo, a esperança. Caritas do pobre, o clamor. Caritas, tu sabes ser como criança. Caritas, mistério de amor. Projeto de Deus, plenitude, beleza. Família, quem seja, promessas de paz. Integra e protege toda a natureza. Acolhe e promove quem ficou pra trás. Os novos caminhos das gentes futuras superam culturas de morte e de dor. Terão de surgir novas comunidades, valores, verdades, preceitos de amor. Caritas do povo, a esperança. Caritas do pobre, o clamor. Caritas, tu sabes ser como criança. Caritas, mistério de amor. E quando brotarem os justos direitos, cuidado, respeito pela criação. Um mundo de paz que a luz irradia, será moradia de toda a nação. Se os ventos soprarem novos horizontes e os mares fontes podem respirar, os seres humanos serão mais família e a casa comum toda a terra será. Caritas do povo, a esperança. Caritas do pobre, o clamor. Caritas, tu sabes ser como criança. Caritas, mistério de amor. Caritas, mistério de amor. Caritas, mistério de amor. Agradecemos ao senhor Luiz Costela pelas suas considerações neste momento de justa homenagem e parabenizamos pela importância do trabalho realizado pela Caritas Arquidiocesana de Passo Fundo. Mais uma vez, agradecemos a presença de todos nessa noite e após a execução do hino rio-grandense e da música símbolo do município gaúcho de Passo Fundo, fica encerrada a presente solenidade. Tenhamos todos uma boa noite.
A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo.